O corte já vai começar, mas antes, rapidinho, um recado da nova parceira do Deus ZebraCast, a SG Conte Viagens, pessoal. É uma agência de viagens que busca oferecer aí a melhor experiência para os viajantes com custo-benefício. É o grande diferencial, que é a emissão de passagens por meio de utilização de milhas, o que deixa aí os bilhetes com até 50% mais barato do que a concorrência. Então siga no Instagram, @sgconte.viagens, e tem aqui o QR Code que cai direto para você falar com o atendente. Tamo junto. Então, aí depois que meu pai parou de jogar, ele foi técnico e ele trabalhou como técnico durante alguns anos. E em 1983 ele foi contratado para um time lá do Catar. Eu tinha 13 anos e fui para lá. Então no Catar, que foi o palco da última Copa do Mundo, né? Só que eu fui lá no Catar raizão. Ah, não é esse Catar de agora, hein? Prédios maravilhosos que tem hoje, naquela época era mais raizão. Era areia. Um Catar. Areia. Vou falar uma coisa pra vocês que acho que, por exemplo, a molecada hoje nem sabe o que é que eu vou falar. Não sei nem se vocês sabem. Por exemplo, quando eu fui pra lá, não existia internet. Não existia celular. Eu também sou dessa época. Você também é dessa época? Eu também. Sabe como eu ficava sabendo dos jogos, do que estava acontecendo no futebol? Alguém mandava as VHS pra você. Só tinha... Ou eu ia pegar um telefone, não existia celular. Ia fazer uma ligação pra cá. Que era uma fortuna. Era caríssimo. É. Ou qual foi a solução que eu achei na época lá? Comprei um rádio de ondas curtas. Vocês sabem o que é isso? Aí já não sei. Né? Aí você falei? Já tá, falei? Aí você já tá forçando um pouquinho. Falei pra você? Em inglês é shortwave, mas era um rádio assim que pegava, você levantava a antena assim e tal, e pega estações do mundo inteiro. É igual aquele celular do Pablo Escobar, né? Do satelital. Entendi. Enfim, aí eu ia rodando o dial, por exemplo, aparecia. Mas você conseguia fazia aquele barulho. Sintonizar a rádio brasileira do Catar. Uma rádio Globo. Eu conseguia pegar a Rádio Globo. Caraca, o sinal. E de lá, aos domingos, eu ouvia os jogos, ficava sabendo o que estava acontecendo. Não tinha internet. Anos 80, não era a raiz? Puta que demais. Tá pra baixo da raiz. Já pré-sal isso aí. Os caras vão achar que eu tenho 80 anos, né? E você conseguia escutar o... Puta, que sensacional essa história. É. E você morou... Pegava muito o Rádio Globo do Rio. E você tinha que idade lá, Bel? 13 anos, dos 13 aos 16. Dos 13 aos 16. Que idioma fala lá mesmo? Árabe. Você aprendeu? Caraca, você aprendeu? Aprendi pouca coisa. Aprendi alguns palavrões, como sempre, né? Que é a melhor Pode parte. falar aqui? Pode, ninguém vai entender porra nenhuma. Os árabes vão entender. Kesartak, kesamak. São palavrões que eu nem sei o que quer dizer, mas é alguma coisa... Kesamak. É alguma coisa da sua mãe, uma coisa agressiva. Já entendemos. Já entendemos. Lá no Oriente Médio e tal, quem fala árabe vai entender. Os números... Mas é a escola. Wahed, itnein, talata, arba, hamsa, seta, tamanha, tessa, ashara. Olha que da hora, velho. Obrigado é shukran. Shukran. Algumas coisas. O alfinete é pra você. Isso aí você... Vem não, isso aí você aprendeu. Sério? Isso aí você aprendeu naquela novela da Globo que ele tava lá. Caminho das Índias. Caminho das Índias. Com a Giovanna Antonelli. Essa é boa, hein? O assalamu alaikum, pra comentar. O assalamu alaikum, alaikum salam. Sempre tem salame, Sempre né? tem salame. Parece que o Alexandre come salame. É. Mas na verdade é o assalam alaikum. O alaikum, o assalam. A aula de árabe virou. Nossa. O Deus Zebra podcast. Deus Zebra rala rei lá. E você voltou pra cá com quantos anos? Com 16. Rio ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. Na verdade, nessa época eu morava em Santos. Eu sou de Santos. Meus pais moram em Santos. Família da minha esposa, eu morava em Santos ainda. Eu vim morar em São Paulo no ano 2000, quando eu vim pra Globo em São Paulo. Já estou misturando os assuntos, mas comecei no jornalismo no Lance, em 97, no Diário Lance, que hoje em dia existe um portal. Eu comprava na banca isso aí todo dia. Também. Transferências em janeiro, então. Tinha lá as transferências. Comprava, todo dia eu ficava lendo aquilo o dia inteiro. Eu já tinha lido e não muda, não atualiza. E eu ficava lendo o dia inteiro. Você vicia. Então, primeira turma, quando surgiu o Lance, eu entrei nessa primeira turma, em 97. Fiquei 8 meses no Lance porque recebi um convite para trabalhar na TV Tribuna, que é a Globo, lá na Baixada Santista, né? E isso foi em 98, de 92 anos e pouco eu trabalhei na TV Tribuna, porque no ano 2000, a Globo de São Paulo me convidou, e aí eu fiquei 18 anos na Globo de São Paulo, até 2018.
começou na Globo no ano 2000, ano que o Corinthians foi campeão do mundo, sabia? Isso, eu tava lá no Maracanã. Você tava no Maracanã? Não tava nada. Tava, tinha 15 aninhos. Eu tava também. Você tava? Tava. Fui pra lá com meu tio, nós dois. Cena antológica, o Edmundo batendo pênalti. Corinthians campeão. E o Dida não deu nem um sorrisinho? Não. O Dida, ele errou a conta. Explicaram depois. Não não sabia que era tinha o... acabado? Não sabia? É. Ele não tava ligado na conta. Eu não vi, eu não lembrava dessa. Teve isso? Explicou? Depois o pessoal explicou. Que ele era um goleiraço, mas era um cara que dificilmente soltava um sorrisinho, né? Não. Ele era muito gelado. Um monstro. Tem a mesma cara no nascimento do filho e no velório do pai. Não muda nada. Só que esse jogo foi na Band. Foi na Band. A Globo não passou. Era Band que transmitia. Era Band. Eu lembro disso. A Globo não passou. E foi a estreia do Neto, seu quase xará. Ele sempre conta essa história, que foi a estreia dele como comentarista, o Neto comentando esse jogo. Aliás, qualquer coisa você me corta. Eu já vou juntando assunto no outro. Falou do Corinthians de 2000, eu me lembrei, obviamente, que aquele time era uma continuação do time bicampeão brasileiro, 98, 99. Um dos maiores times que eu vi jogar, assim. Porque eu gostava de ver Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho. Não, nunca vai ter outro meio campo. Edilson, Edilson Capetinha, Luizão, Gamarra lá atrás. Cara, Batata. Nossa. Batata que tá lá no Corinthians, lá na base, lá com o Chicão. Era melhor pra mim. É um time que jogou, não ganhou Libertadores aquele time. Mas, por exemplo, como time, ele era um time, na minha visão, melhor do que o time que ganhou a Libertadores. Era. Em 2012, né? Era melhor. Timaço, né? Você escolheria... O Rincon jogava... O Rincon, pra mim, tá na seleção da história do Corinthians. Assim, tem que começar com ele. O Vampeta jogava muito. O Marcelinho era um monstro. O Ricardinho jogava muito. Porra, o Capetinha era um absurdo. Capetinha era o Capetinha. Tô exagerando? Nós tô vibrando aqui. Gamarra. Falando bem da gente, né, Alpinete? Puta, que time de bola, hein? O lateral esquerdo quem era? Era o Kleber, não? Não. Não era o Kleber. Era o Silvinho. Era o Silvinho, verdade. Lateral direito, veio em 99 Índio. Depois. Na campanha de 99, sai o Silvinho e vem o Kleber, né? Que dá o passe pro Luizão fazer o gol de cabeça. Abel, e como é sair de uma TV local e chegar no canhão nacional da Globo? Você tava 30 anos de idade, né? Pra profissão sim. Jovem. Sim. Mas você sabe que... E só monstro. Naquela época na Globo... Só fenômeno. Nossa, eu trabalhei com tanta fera. Naquela época na Globo, meu... Mauro Naves, Tino Marcos, Pedro Bassan, que tá lá até hoje... Marcos Uchoa. Era o Marcos Uchoa que tava tentando lembrar. Marcos Uchoa, Tadeu Schmidt. O Tadeu também Schmidt, tá lá até hoje. Hoje ele foi se enfiar no Big Brother agora. Mas quando eu entrei na Globo, o Tadeu era repórter em Brasília, se não me engano, do esporte. Ele faz também. Nós fizemos Copa junto. Ele faz de tudo e ele é bom demais. Ele é bom. Toca violão também. Toca. Ele toca e você canta. É a banda já. Mas rolou isso. Na Copa da Alemanha a gente tava junto. Aí, tipo, à noite a gente tinha... Não me lembro que cidade que era. Acho que era alguma perto de Colônia lá. Com o Nick Stein, talvez. A gente fez um jantar lá, o Tadeu levou um violão, a gente fez um som lá da galera. Porque a gente trabalha muito nesses grandes eventos, mas tem que ter uma descontraçãozinha, né? Mas como foi pra você... a mudança. Se chegar lá e falar, puta, agora o negócio é sério, hein? É muito diferente, assim, por exemplo, é óbvio que na TV Globo de São Paulo, na rede, né? A estrutura é muito maior do que numa afiliada, né, como a TV Tribuna, que é uma afiliada ali do litoral de São Paulo. Mas, por outro lado, vou te contar uma história. Na TV Tribuna, eu era o repórter setorista do Santos. Então, tudo do Santos, eu fazia matéria para o jornal local, que é como se fosse aqui o jornal da hora do almoço e o jornal das 7 horas, que todas as Globos têm, né? E afiliadas. Então, fazia normalmente 2 matérias, tal, e fazia uma matéria para o Globo Esporte da rede. Então já eram 3, isso todo dia. Além de cobrir o Santos, na afiliada, você tem muito de cobrir o esporte local. Tinha um programa aos sábados que se chamava... Puta, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas tinha um programa esportivo aos sábados que mostrava muito a molecada que está começando, ou os esportistas em geral da cidade ou da região. Então eu fazia muita matéria de judô, reportagem de judô, tem muito judô em Santos. Futsal, surf... canoagem, muita coisa. Então, no português, claro, trabalhava pra caralho. Desculpa o palavrão. Você trabalha muito. O jornalista, em geral, trabalha muito. Isso aí dá uma
experiência gigantesca. É bom para você pegar cancha, para você aprender, porque como a gente estava conversando em off, né? Antes da gente começar aqui a fazer a nossa resenha. Na faculdade você tem uma base e tal, mas você vai aprender fazendo. É no campo, praticando. É no campo. Então ali ralava pra caramba, fazia de tudo. Tava em todos os jogos, todos os treinos do Santos. Naquela época a gente ainda ia aos treinos, né? Não eram fechados como hoje. E aí, beleza, fiquei 2 anos e meio ali, ralava pra caramba, quase não tinha folga fim de semana. Faz parte, o trampo era assim, imagino que em muitas afiliadas seja assim hoje. Continue sendo assim hoje. Aí fui pra Globo de São Paulo, você tem mais estrutura, você tem mais gente, pelo menos na época que eu fui, imagino que seja assim ainda hoje. Mas também tem mais inveja, né? Putz, tem muito. Então o que acontecia? Eu já falo disso também. Eu chegava lá, fazia 1, 2 matérias por dia. Não que seja uma moleza, não é isso que eu estou dizendo. Você tem a mesma. Não, você já estava escaldado. Você tem. Então, em resumo, você trabalha como eu trabalhei, comecei numa afiliada. Quando você chega lá ali na TV grande, vai lá e faz uma matéria do Palmeiras, vai no treino do Palmeiras, faz uma entrada ao vivo, faz uma matéria para o Globo Esporte, vai fazer uma matéria para o Esporte Espetacular e tal. Tudo isso você já fez uma produção maior quando você estava na afiliada. Você ralava mais e você fazia de tudo. Como eu falei, eu fazia matéria de todos os esportes, de surf, de canoagem, de judô, de tarará, de futebol. Então, quando eu fui para a Globo em São Paulo, eu já tinha uma boa base dos 2 anos e meio que eu fiquei na TV Tribuna. Tem muita gente que trabalha na TV ou que foi para a TV, que veio de rádio. Aí isso vai te trazer algo muito bom. O rádio tem eu nunca trabalhei em rádio, mas eu ouço muito, eu adoro rádio. Então, o cara que fala no rádio, trabalha em rádio, ele tem uma desenvoltura de ficar horas e horas falando, de improvisar, ele vai aproveitar isso quando ele for para a TV. E tem trocentos exemplos. Né? Por exemplo, Pedro Bassan, que é um monstro até hoje, um grande repórter, um dos maiores, começou na rádio. Luciano Faccioli, com quem eu trabalhei na TV Tribuna, começou na rádio, depois foi para a TV, enfim. E, no meu caso, eu não tinha vindo de rádio, mas eu tinha vindo de uma afiliada onde tudo que eu fui fazer na TV, na rede, na Globo de São Paulo, eu já tinha feito lá na afiliada. Só que quando eu cheguei na rede, eu tinha mais tempo para trabalhar as matérias, porque eu fazia 1, 2 por dia. Isso num dia a dia normal, que quando chega nas grandes competições, e aí é uma diferença da rede para a afiliada. Foi quando eu fui para a Globo de São Paulo que eu tive a oportunidade de chegar a cobrir Copa do Mundo, cobrir Olimpíada, cobrir Jogos Pan-Americanos.